Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Há um certo tempo atrás, estava esperando algo lá sentado. De repente, uma pessoa vira para mim e começou a contar um testemunho. Começou a contar a história dela, de quando ela nasceu, e a rejeição, e foi largada pelos pais, e aquela pessoa foi adotada, perdeu os pais, e uma adolescência perdida, começou a contar, ela virou para mim e começou a falar, né? Olha, começou do nada, começou a dar um testemunho, contando as desgraças, aonde foi, mas que Deus livrou aquela pessoa da morte algumas vezes, e que ela foi quase como esperar ela morrer, não tinha mais, ela não tinha mais esperança. Ela até passou na igreja, foi algumas vezes na igreja, e mesmo assim, depois de estar na igreja, ainda continuou com uma vida perdida, sem esperança, totalmente entregue, esperando a morte. Mas houve uma reviravolta, houve uma viravolta, houve uma melhora, e agora aquela pessoa estava naquela situação, conversando comigo, estava bem, estava livre das coisas ilícitas que usava, a vida dela tinha sido transformada, Deus tinha livrado ela diversas vezes da morte e de outras coisas, e começou a contar um testemunho interessante, falando, nossa, uma pessoa de muita sorte, uma pessoa de muito esforço, decisões, e Deus estava um pouco na história dela. Mas eu percebi que era um testemunho muito voltado para o homem, e não assim, eu via pinceladas de quem era Deus naquele testemunho. Eu fiquei acho que uma meia hora, 40 minutos, aquela pessoa contando testemunho, e no final ela mostrou uma autobiografia que ela estava escrevendo. E eu estava achando que aquela pessoa estava querendo me evangelizar, e eu acho que ela estava querendo vender o livro dela para mim, né? E eu fiquei pensando assim, falei, nossa, eu enxerguei Deus na situação, mas eu não vi aquela pessoa, de alguma forma, mostrando o que Cristo fez para ela. Assim, Deus estava ali, meio que pincelado, sabe? Igual aquele Deus te abençoe, vai com Deus, que bom que você veio, que Deus... Então, sabe aquele Deus que a gente fala só, assim, de praxe, mas você não pensa muito naquilo, né? Então, eu vi que era um testemunho centrado muito é um testemunho, né? Testemunho das coisas tristes que aconteceram, e, de repente, tudo mudou. Mas, queridos, a verdadeira mensagem da igreja, a verdadeira mensagem nossa, que é a nossa mensagem hoje, queremos falar sobre a nossa mensagem, o que nós, como crente, como igreja, queremos transmitir. A nossa mensagem, queridos, não é sobre a igreja, não é sobre o homem, mas ela é sobre Jesus Cristo, sobre o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Não é sobre você. Se você lembra da história da semana passada, a história do coxo, né? Que história maravilhosa, eu creio que quando você era criança, você já tinha ouvido essa história antes, mas daquele homem que durante 30 anos, pelo menos, já estava com 40 anos da sua vida, esperando as portas ali do templo, e pedindo esmola, e de repente vem Pedro e João, e ele pede esmola, pede uma pequena misericórdia, e Deus, através da vida de Pedro e João, dá uma grande misericórdia. Aquele coxo que queria mais uma esmola, ele recebe uma cura, ele recebe um milagre. Mas essa história não para no milagre. Aquele coxo pular, aquele coxo começar a andar, saltitar de alegria e entrar no templo, não é o final da história. O foco de Pedro, o foco de Lucas que escreveu, o foco de Jesus, de Deus, não é na cura do coxo. Apenas o coxo vai mostrar para a gente o testemunho dele, aquele testemunho público, vai trazer para a gente uma pregação maravilhosa, queridos, que está nesse texto aí. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos 3, de 11 em diante. Que pregação maravilhosa de Pedro. A gente ouve pregação de grandes pregadores, né? Hoje no YouTube tem tantas, mas está aí uma pregação escrita que tem uma essência, que tem um poder, que tem um resumo tão grande, tão poderoso, quanto que eu vejo essa pregação de Pedro, relatada por Lucas no livro de Atos. Queridos, sempre
Eu creio que tem pessoas aqui com testemunhos lindos, outros com testemunhos simples, que você acha assim, meu testemunho não é muito grande, meu testemunho de conversão, mas é esse testemunho que Deus te deu, essa sua transformação, ela é algo que Deus, sim, chama a atenção das pessoas, mas é na pregação do Evangelho, queridos, que a gente vai ser direcionado para a fé em Cristo Jesus. E eu queria ler com você o texto de Atos, capítulo 3, versículo de 11 em diante, e eu queria que você lesse, olha para esse texto, imagine que Pedro está pregando na sua frente. Imagine que, de repente, você ficou sabendo de um milagre, você foi lá ver, um grande pregador estava na cidade, e todo mundo está correndo para ver esse pregador, entrada grátis, eu quero ver essa pregação, e você chegou e está vendo um cara que não tem muita eloquência, mas que está trazendo uma pregação com poder, essa pregação de Pedro. Então, acompanhe comigo, eu vou ler na NAA, mas você acompanha aí na sua Bíblia, tá bom? A versão que você estiver usando. A minha versão diz assim: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro, o coxo, esse aí que ele está falando, e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Foram ali para perto do templo, uma área do lado do templo. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto, ou por que estão com os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos. Quando esse já havia decidido soltá-lo, vocês negaram o santo e o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Pedro está dizendo que ele e João eram testemunhas de tudo isso que a gente acabou de ler. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem, que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpria o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e convertam-se, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus o falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, e a vocês ouvirão em tudo o que lhe disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar de Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Amém? Pai querido, agradecemos pela sua palavra escrita, que a gente pode se debruçar sobre ela, ó Pai, e aprender ricas verdades. Clamamos, Senhor, que em nome precioso de Jesus e com o auxílio do Espírito Santo, o Senhor fale aos nossos corações. Possamos sair daqui mais parecidos com Cristo, mais cheios do Espírito Santo, mais cheios do amor pelo Senhor e na disposição, ó Pai, de anunciar a sua mensagem até os confins da terra. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu queria falar essa noite que a verdadeira mensagem das testemunhas de Cristo, nós somos testemunhas de Cristo, nós vimos isso semana passada.
e nós temos uma mensagem verdadeira. E eu queria que você guardasse algumas coisas. Primeira, que a gente entendesse, à luz desse texto que a gente leu, que a verdadeira mensagem das testemunhas de Cristo, ela coloca Jesus no centro. Lembra disso? A verdadeira mensagem dos testemunhos de Jesus Cristo coloca Jesus Cristo no centro. Ela confronta o pecado da humanidade. Ela coloca Jesus no centro e ela confronta o pecado da humanidade. E ela também convida para o arrependimento. Então, toda essa mensagem vai falar isso, que ela coloca Jesus no centro da mensagem, ela confronta, como se fosse um lutador mesmo, né? Ela confronta o pecado da humanidade, ela também chama ao arrependimento e, por último, ela vai comunicar a esperança do Evangelho. Essas 4 verdades que eu queria que você saísse daqui hoje. Verdades que realmente elas brotaram desse texto e elas nos ensinam algo sobre a mensagem de Deus. Então, essa mensagem, querido, ela serve para 2 coisas essa noite. Para você que talvez veio aqui hoje à noite, você está aqui há anos na igreja, ou chegou pela primeira vez, e você não entende muito bem a mensagem do Evangelho, porque parece que tem muitos ruídos por aí. Igrejas que pregam tantas coisas, que o homem precisa prosperar, o homem não pode ter doença, e tantas coisas que a gente ouve, que você já nem sabe mais qual é o centro do Evangelho. Então, Pedro prega aquilo que é o suprassumo, aquilo que é o resumo, aquilo que é o cerne, o principal do que tem que ter na mensagem, a mensagem que a gente carrega. E, ao mesmo tempo, essa mensagem é a mensagem que você leva para os outros. Então, que você possa sair daqui hoje à noite entendendo isso, que a verdadeira mensagem das testemunhas de Cristo coloca Jesus no centro, confronta o pecado da humanidade, ela também chama ao arrependimento e, ao mesmo tempo, ela comunica a esperança do Evangelho. Então, que você possa guardar essas 4 verdades. Bom, a gente lê o texto que, depois de verem o milagre ali daquele homem coxo, eles chegam ali no pórtico de Salomão, todo mundo vai para ali, a uma região que fica na frente do templo, onde tinham colunas maravilhosas, até Jesus pregou nesse lugar, as pessoas se reuniam ali para falar da palavra de Deus, as pessoas se reuniam, todo mundo se reunia ali para as coisas mais importantes. E, de repente, Pedro chegou naquele lugar, Pedro, João e o ex-coxo, estava ali do lado, e a multidão que conhecia aquele coxo, vai todo mundo ali para ver o que aconteceu, eu quero saber, eu quero entender o que aconteceu. Então, essa pregação de Pedro, ela acontece nesse lugar, não dentro do templo, mas dentro da área do templo ali, uma área um pouco maior ali que construíram, né, nesse lugar chamado o Pórtico de Salomão. E se a gente entende que a verdadeira mensagem da testemunha de Cristo coloca Jesus no centro, a gente observa que quando Pedro está falando a mensagem, a primeira coisa, ou aquilo que está bem forte na mensagem de Pedro, é que a nossa mensagem revela quem Jesus é. Pedro, essa divisão, irmãos, ela não está assim, ó, A, B, C e D. Pedro coloca esses 4 pontos meio que entrelaçados na sua pregação. Mas ele deixa bem claro. E a primeira realidade é que ele vai mostrar quem Jesus é. Uma pregação cristocêntrica, um testemunho de conversão cristocêntrico, a pessoa tem que mostrar que quem Jesus é que muda a sua vida. Porque eu posso me livrar das drogas, bebida, eu posso sair da pobreza e ir para a riqueza, mas se eu não falar quem Cristo é, que pobre testemunho eu estou dando. Que testemunho fraco, porque eu tenho que aprender isso. Olha só, algumas palavras que Pedro revela. Primeiramente, Pedro vai usar, ele vai dizer no versículo 13, o seu servo Jesus. Então, Pedro vai começar a revelar para aquelas pessoas, que lembram quem é aquelas pessoas? Eram pessoas que estavam indo para o templo, eram judeus, eram israelitas, pessoas que conheciam o Antigo Testamento. Conheciam Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, provavelmente Samuel, os profetas, conheciam o Antigo Testamento muito bem. Não conheciam Cristo. E agora Pedro vai começar a anunciar. E quando ele diz, se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Isaías,
Quando Pedro fala o seu servo, queridos, olha que interessante. A gente lendo Isaías 52, 13 em diante, ele vai dizer assim, é um versículo muito lindo. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e levado e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro da sua aparência, mais do que o dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado dos homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E comum de que os homens escondessem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nos a considerávamos como aflito, ferido, e Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E continua o texto até mais à frente. Queridos, chegaram em Israel, para alguns judeus, não judeus super praticantes, conhecedores da palavra, mas judeus normais, e leram esse texto para eles, e perguntaram para eles, aonde estava escrito isso? Tem isso no YouTube. E a maioria deles vai falar, isso aí está na Bíblia dos crentes. Quando apresentaram esse texto aqui para eles, eles falam que eles acham que esse texto aqui está na nossa Bíblia. Em algum livro, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas foi escrito 700 anos antes de Cristo Jesus. E naquele momento, quando Pedro diz, o seu servo, provavelmente a maioria das pessoas entendeu bem que se referia a esse servo sofredor. Então, quando Pedro está dizendo que aquele homem coxo foi curado pela fé naquele que sofreu por causa dos nossos pecados, naquele que foi transpassado. Irmãos, quantas profecias tem nesse texto aqui de 700 anos antes de Cristo se cumpriram nele? Então, Pedro está mostrando que a mensagem do Evangelho é sobre aquele que foi prometido, sobre o servo sofredor que sofreu pelos pecados. A ênfase não é na cura do coxo, mas a ênfase é no servo. Ele também usa a palavra santo, se você olhar no versículo 14, o santo. Essa palavra santo, ela se refere a alguém que é separado, alguém que é consagrado, alguém que é puro, alguém que é absolutamente santo. E é interessante também que esse termo santo, em Isaías, ele é usado 30 vezes para falar sobre Deus. Então, Pedro está dizendo que o servo, aquele homem foi curado pelo servo sofredor, aquele que sofreu por nossos pecados, e também por aquele que é divino. Pedro estava dando uma qualidade divina para Jesus, revelando que Jesus era o Filho de Deus. E não para por aí, Pedro continua na sua pregação, falando de quem Cristo é, colocando Cristo no centro da mensagem. A outra palavra que ele usa é a palavra justo. Enquanto santo tem a ver muito com a divindade, ele ser totalmente separado do pecado, ele não era ele era um servo sofredor, mas ele também era divino, e ao mesmo tempo ele era justo, ou seja, ele era alguém que era reto, era inocente, fazia coisas justas, mas também ele era perfeito aos olhos de Deus. Isso não se encaixa para nenhum ser humano. E não apenas isso, quando a gente vai olhar Isaías 53, 11, no final do texto que a gente leu, se você está com Isaías 53, 11, você pode ler ainda, ele vai dizer,
ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. A justiça, a retidão de Jesus é tão grande que ela é capaz de transmitir justiça aos outros. Não é justo, não há nenhum sequer, mas o Jesus que curou aquele homem, ele é capaz de transmitir essa justiça. É isso que está na nossa mensagem, queridos. Esse Jesus que é servo, sofredor, esse Jesus que é divino, perfeito, santo, ele é justo e justifica os seus. E também, Pedro vai falar, olha, vocês mataram o autor da... Parece meio contraditório, né? Você matar o autor da vida. Pedro está dando ênfase, vocês não têm nem noção de quem vocês mataram. Ele é simplesmente o autor da vida. A ideia é que a vida está nele e ele preserva a vida. Não é só um Deus que criou a terra e deu cordinha, né? E soltou o mundo lá para... Não, ele preserva a vida. Queridos, quando eu olho o universo e entender que tudo isso aqui está... eu não tenho como não entender que tem Deus controlando todas essas coisas. E a vida estava nele. O servo sofredor, o divino, aquele que é justo e justifica, aquele que é a vida. João 1,14 vai dizer, nele estava a vida. E o João 14,6 você conhece. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e ele é a própria vida. Então, vocês estão entendendo? Pedro está tirando totalmente o foco daquele coxo e trazendo agora o foco para Jesus. Não é o coxo que é importante. A outra questão, quando Pedro faz o milagre ali, as pessoas vêm correndo, porque naquela época existia os que eles chamam de Hasidim, acho que esse é o nome, Hasidim. Eram homens santos, judeus muito devotos, piedosos, judeus que eram fortes na oração, e que muitas vezes esses homens, ao orar, aconteciam milagres. Então, quando Pedro vai dizer lá, eles chegam e falam assim, olha, não olhem para a gente, não ache que é por causa da nossa piedade ou do nosso poder que esse homem foi curado. Eu não sou um Hasidim, não foi por causa da minha piedade, não foi porque eu sou um super crente, não foi porque eu estou mais próximo de Deus. As pessoas poderiam estar achando que Pedro era esse homem santo. Você já viu as pessoas falando, vamos naquele pastor lá, que aquele pastor ora e Deus responde, né? Tinha um cara lá em Afuá, que era o bispo fulano de tal, o homem que ora e Deus responde. Estava ali, ligação direta, né? 5G com Deus. Queridos, Pedro está dizendo, não é por isso. Esse homem foi curado por Jesus que é o servo, por Jesus que é o santo, que é o justo, e ele é o autor da vida. Mas ele também vai dizer para frente, outra, revelando quem Jesus é, ele vai dizer que Jesus é o quem? O Cristo. Todo o Antigo Testamento, queridos, fala sobre o Cristo prometido. Então, a nossa mensagem como testemunhas de Cristo, a gente tem que ter, meus irmãos, o cerne, que é Jesus. Jesus Cristo, o prometido, o Messias. Todo o Antigo Testamento vinham prometendo que viria o libertador, o Messias. É isso que tem que estar na nossa mensagem, nas nossas mensagens, irmão, na nossa palavra, na nossa pregação. Só que interessante é que Pedro dá um adendo. Se você olhar aí no versículo 15, ele vai dizer, no versículo 18, versículo 15, ele vai dizer o seguinte, mas esse Cristo haveria de padecer. No versículo 15 vai dizer que ele morreria e que ele ressuscitaria. Ou seja, não era o Cristo que as pessoas estavam esperando, que viesse reinar e libertar do Império Romano, mas Pedro está dizendo, olha, é por esse Jesus, é por esse servo, sofredor. Ao mesmo tempo, ele é divino. Ao mesmo tempo, ele é justo e íntegro, é capaz de justificar outros. Ele é o autor da vida e o preservador, ele preserva a vida. E ele também é o Cristo, que foi prometido em todo o Antigo Testamento, que vocês conhecem, que vocês vêm aqui no templo para adorar. Todo esse Antigo Testamento que vocês conhecem, às vezes de cor, ele fala sobre Jesus Cristo. Não é sobre o coxo, não é sobre mim, é sobre ele. Queridos, a nossa mensagem, o seu testemunho no seu trabalho, o seu testemunho para a sua família, o seu testemunho, não é sobre você, é sobre ele. É sobre o que ele fez por você. É sobre a obra dele na cruz. As mudanças que ele fez na sua vida vão ser percebidas pelas pessoas. Mas o testemunho não é sobre você.
Você não é o foco, você não é o alvo, você é sobre Ele. Então nós precisamos falar sobre Ele. E assim, a primeira tarefa da igreja ali, da nossa igreja, da igreja lá de Atos, não é falar sobre si mesma, nem sobre seus projetos, mas é anunciar quem é Cristo. Então eu queria que você entendesse isso, meu irmão. Na nossa mensagem, na nossa pregação, no nosso evangelismo, no nosso testemunho, nós primeiro temos que colocar Cristo no centro de tudo. Qual é o foco da nossa mensagem? Eu queria perguntar para você, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se alguém te perguntar, quem é Jesus para você? O que você responderia para aquela pessoa? É tudo. É tudo? Quem é Jesus para você? Ele é justo? Ele é o autor da vida? Ele é santo? Quem é Jesus para você? E a gente precisa saber responder, irmãos. A gente precisa saber responder a razão da nossa fé. Outra pergunta é, o que Jesus fez por você? Qual foi a obra que Ele fez por você? Se você não sabe responder, irmão, você pode duvidar da sua salvação. Se você não sabe o que Jesus fez por você, eu vou dizer que você está na igreja e provavelmente você não é salvo, porque você não entende a obra de Cristo. Você precisa, e essa é a maior pergunta na sua vida, meu irmão, o que Cristo fez por mim? E saber responder essas duas perguntas está ligado com toda a sua eternidade. Porque quem é Cristo para você e o que Ele fez para você tem a ver com a sua eternidade. Mas Pedro também vai mostrar, e a gente vai entender, que a nossa mensagem, ela além de revelar quem Cristo é, ela revela o quê? Quem o homem é. Se a nossa mensagem precisa colocar Cristo no centro, ela vai combater, ela vai lutar contra o pecado da humanidade. Isso vai acontecer, e Pedro fala isso muito claro. Se você lembra do texto que a gente leu, a gente vai analisar alguns versículos. Mas hoje, irmãos, nós vivemos numa cultura que você não pode falar, não pode acusar as pessoas. Você não pode mostrar que elas estão erradas. É politicamente incorreto. As pessoas podem falar o que elas quiserem. Falar mal de crente, então, fica à vontade, né? Falar mal de Deus, pode falar. Mas se falar de determinados pecados, aí é preconceito, você está errado, você quer ser o santo. Mas Pedro, aqui na pregação dele, ele vai apontar pecados. Mas ele não vai apontar, queridos, pecados A, B, C e D. Ele vai apontar para o coração. E a nossa mensagem tem que fazer isso. Ela tem que ser como a palavra de Deus, um espelho que mostre para as pessoas o estado do coração delas. Nós vivemos nessa sociedade em que a gente não pode mais falar, mas Deus quer que a gente fale, que a gente alerte as pessoas. E ali Pedro prega para aqueles judeus, homens religiosos, homens devotos, homens que conheciam o templo, mas Pedro vai mostrar o pecado deles. Pedro não suaviza o pecado deles. Olha só o que ele vai dizendo, se você conseguir olhar aí, não sei se as palavras são as mesmas da sua Bíblia, né, mas talvez por tradução. Primeira coisa, Pedro vai falar, vocês traíram, vocês negaram. Olha, vocês são traidores. A palavra aqui é a mesma que Judas. Vocês traíram, vocês entregaram para o inimigo. Vocês negaram, vocês abandonaram, vocês não creram na promessa. Ele também vai dizer, olha, vocês negaram o santo, vocês negaram a palavra de Deus, vocês olharam para a Bíblia de vocês, né, para o Antigo Testamento, e falaram assim, você não é o santo de Deus, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que foi, você conhece a história, aquelas pessoas, elas negaram a promessa de Deus, não, esse Jesus não é o prometido. Aquelas pessoas que Pedro está ali, está apontando o pecado delas, vai dizer assim, que eles soltaram um assassino, acho que na sua versão pode estar uma outra palavra, se referindo a quem? Você lembra? Solta Barrabás. E hoje as pessoas continuam soltando Barrabás. A justiça do ser humano, ela é diferente da de Deus. Barrabás merece, está lutando por algo, por libertação. Jesus, um mentiroso que se diz filho de Deus, crucifica esse e solta esse. E todo mundo grita junto. Talvez por temor aos homens, talvez por uma injustiça, mas é que o nosso coração, queridos, ele é injusto. O nosso coração é injusto e a gente quer a morte, quer o extermínio daquele que é pior que nós, porque a gente se coloca
A gente nunca olha para quem é melhor, a gente olha para quem é pior, mas aquele... Sabe quando você briga com seus filhos? Quem tem filho aí, quem é pai, quem é mãe? Você fala assim, olha, você não fez isso. É natural o filho falar assim, mas o irmão não fez isso, isso e isso. Sempre vai mostrar que, olha, ele está pior que eu. Se eu vou levar uma varada, ele merece 3. E assim somos nosso coração. Não só isso, queridos. Pedro vai falar o quê? Vocês mataram. Vocês são assassinos. O que está escrito lá nos 10 mandamentos? Um dos mandamentos, não matarás. E qual que eles erraram aqui? Mataram. Mas peraí, não fui eu que dei chicotada em Jesus. Peraí, e não fui eu que botei aqueles pregos na mão dele. Peraí, não fui eu. Mas Pedro mostra que o coração deles estava lá, matando o autor da vida. Porque o pecado nasce no coração. Quando gritaram crucifica, todo mundo é culpado. E sabe, irmãos, nós também somos culpados disso. O que Pedro está mostrando, irmãos, que muitas vezes a gente acha que pecado é o seguinte: pecado é roubar, adulterar, isso é pecado também. Mas pecado é deixar também de crer em Jesus. Quando a pessoa não crê em Jesus, ela pode ser perfeita nessa terra. Ela não pode não ter nenhum erro. Ser aquele senhorzinho maravilhoso, perfeito, que vai à rua, que acorda às 5 horas da manhã para varrer a calçada e varre a calçada de todo mundo. Aquele senhor que dá bom dia para todo mundo, pode ser maravilhoso. Mas se negar a Cristo, só falta ser crente, só falta tudo. Porque só falta ele crer que Jesus é o Senhor e Salvador. Então, negar a Cristo, querido, não crer que Jesus é um pecado tão grande quanto matar Jesus. É isso que Pedro está mostrando a podridão do coração humano. Por isso, irmãos, quando a gente está pregando o Evangelho, a gente não pega uma pessoa e bota ela na parede e fala, você bebe, você fuma, você faz isso. Não é isso. A gente mostra para a pessoa que o coração dela já nasceu distante de Deus, é isso. A gente não está aqui como, olha, eu sou o bonzinho, eu não bebo, não fumo, não faço isso, né? E você faz tudo isso. Não é isso que a gente está. Por isso que muitas vezes as pessoas têm raiva de crente, porque parece que o crente está ali para botar ele no altar e o outro apedrejar, não é isso. Quando a gente coloca a pessoa diante de quem Cristo é, aí ela vai enxergar o pecado dela. Quando você mostra que Jesus é o santo, Ele é o justo, Ele é o autor da vida, Ele é tudo isso, e você adora Ele? Não, então você é pecador. Você não adora Cristo, você não se alegra com Ele, você não crê nele. Mas aí Pedro fala um negócio que fica meio estranho. Vocês fizeram por... então está tudo certo, queridos. Fiquem em paz. Vocês não sabiam, né? Então, vocês não tinham pecado nenhum. Lá vai eu, saindo 3 horas da manhã de casa, 3h30, para viagem missionária, coloca filho no carro e enfia a mala no carro e coloca a criança, aperta um daqui, põe o outro dormindo dali, e o pessoal chegando na igreja, e eu vindo, aí 4 horas da manhã, 3, você só dá louco nesse horário na rua. Se você andar esse horário na rua, só dá criaturas diferentes aí, né, que você imagina. Aí está eu passando ali do lado da delegacia, vindo para a igreja, farol vermelho, eu não lembro se estava amarelo, vermelho. Aí eu pensei o seguinte, eu falei, olha, de madrugada, nenhum carro passando, eu parar aqui, eu sou pronto para ser assaltado. E eu, na minha pura ignorância, sempre soube que passar no sinal vermelho de madrugada não tem problema, porque é por questão de risco, né? Então, se é risco ou benefício, você faz aquilo. Então, você deixa devagarinho, você vai devagarinho, com cuidado, analisa se nem tem um carro vendo, e você passa. E aí vim para a igreja, fui para missões, bonitinho, vai. Quando eu volto, tem um presente da prefeitura para mim. R$ 293 para eu pagar, passei no vermelho. E engraçado que meus filhos falam, pai, você passou no vermelho. Eu falei, não, filho, eu expliquei toda aquela minha história que eu achava que era isso. Se você também achava, irmão, não é a realidade. Aí eu fui procurar, né? Fui procurar saber, ler, eu estava errado mesmo, irmãos. Eu errei mesmo. Mas eu não posso chegar para o guarda, vou chegar lá e falar, olha, ô prefeitura, me abona aí porque eu não sabia. Eu não sabia que eu pensava que realmente, antes das 6 horas da manhã, por causa de perigo, tudo, né? Já temos irmãos que foram assaltados aqui em semáforo. O problema é seu, você não sabia, mas a lei está ali. E eu não sou indesculpável, irmãos, porque eu não sabia, eu tomei a multa e vou ter que pagar a multa. E pontos gravíssimos. Que coisa feia, né, pastor? Olha. Mas agora eu já aprendi, irmãos, isso eu sei que é errado, tá bom? Irmãos, aqueles homens não sabiam. Mesmo as pessoas que não sabem, elas não são indesculpáveis diante de Deus. A lei está aí para todos. E as pessoas precisam saber disso.
Elas não sabem que existem leis, existem consequências para as suas leis. E tem pessoas que vão chegar diante de Deus e falar, peraí, ninguém me avisou, mas está escrito. Romanos vai dizer para a gente, vai mostrar que os céus revelam a glória do Senhor e as pessoas, Romanos 1,18, e vai dizer que por isso os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus. Diante de Deus nós somos indesculpáveis. E a verdade é que as pessoas fazem isso por ignorância. Não, é porque realmente o pecado está no coração das pessoas. Tem um livro muito bom, que se chama A Paz do Diabo. É um livro cristão, tá? Recomendo todo mundo ler esse livro. Ele é bom, não é caro, acho que só tem online ele, não tenho certeza. E esse livro eu queria botar umas 10 frases dele aqui, mas não vou conseguir botar 10. Mas ele fala de uma paz que o diabo traz. Eu sempre pensava antes que quem era do mundo não tinha paz no coração. Era a pessoa que não dormia, a pessoa que não... Eu pensava que era assim, mas eu entendi que não é assim. Tem pessoas que têm paz no coração, sim, fazendo coisa errada. Matou alguém aqui, depois ele vai dormir tranquilo, ele não fica pensando. Um indígena, quando matava uma criança por causa de um lábio leporino, o indígena matava, a mãe nem sempre, mas o pai, o pajé, ela matava, ele ia dormir bem, tranquilo. Porque o diabo, que nem está nesse trecho, manter os homens ignorantes é um dos artifícios de Satanás, porque eles são mais fáceis de governar. Então, queridos, o que eu quero dizer, a pessoa não saber, aí a pessoa não adorar a Deus, é o que condena as pessoas. E elas precisam saber disso. Elas precisam saber que vai chegar uma multa para elas lá na frente, por mais que elas achem que não. Por mais que elas não vejam-se como grandes pecadoras. Uma outra parte uma outra citação diz que eles não sabem que o pecado é uma víbora mortal e, portanto, brincam com ela como se fosse um pássaro. As pessoas, elas mal estão conscientes de que cometeram algum pecado digno de menção, mas se a luz da lei de Deus se voltasse para eles, eles veriam que são culpados diante de Deus extremamente vis. Então, quando eles conhecem a Cristo, o pecado é revelado. Quando sabem quem Jesus é, e eu não adoro esse Cristo anunciado nas Escrituras, então eu sei que o meu pecado é enorme, mesmo que eu não tenha matado, roubado um banco, não tenha passado nunca na minha vida num sinal vermelho, ou qualquer outra coisa, ou passado na velocidade. Queridos, nossa mensagem revela quem o homem é. Nossa mensagem nem sempre ela vai agradar a todos, queridos. Mas, porque a verdade, ela confronta o pecado das pessoas. Mas, querido, o Evangelho, ele só será verdadeiramente compreendido quando o homem reconhecer sua condição e necessidade de Cristo. Então, o Evangelho, a mensagem nossa, querido, ela confronta o pecado da humanidade. E ela vai gerar conflitos. Eu vi uma mulher que foi expulsa do avião porque estava pregando o Evangelho. Ela não estava gritando igual uma doida, ela estava pregando para uma pessoa, a pessoa se sentiu ofendida, chamou o aeromoço, sei lá quem, e foi expulsa do avião porque ela estava pregando o Evangelho. Falando assim, uma pessoa. Porque confronta o coração, expõe o coração das pessoas. Uma terceira verdade que a gente vê na pregação é que também a Pedro está pregando, ele mostra quem Cristo é, ele mostra quem o homem é, mas a mensagem também, ela chama a pessoa ao arrependimento. Tem 2 palavras que ele usa. Qual é a primeira? Qual é a primeira palavra? E a segunda? Qual é a diferença dessas 2 palavras? A primeira palavra, arrependam-se, tem a ver com mudança de pensamento. Pedro está dizendo assim, mude o pensamento de vocês. Vocês são religiosos, vocês talvez sejam o homem coxo, que nunca entrou no templo, ou vocês são religiosos que entram no templo, vocês conhecem a palavra ou não conhecem, mas não importa, você precisa mudar a mente de você. E a palavra se converta tem a ideia de mudar de direção. Estou indo a passos largos, como diz o Cezinha, sempre dá esse testemunho, andando a passos largos para o inferno, e de repente Deus, ou eu, mudo a minha direção. Então o que Pedro está dizendo, olha queridos, a gente informou para vocês quem é Cristo, eu falei do estado de vocês são assassinos sim, vocês negaram, abandonaram Cristo, mas não adianta só você saber da verdade, você precisa 2 coisas, arrepender e se converter. Muda o pensamento de vocês, não é remorso, é vocês mudarem, saber, nossa, quem eu sou e quem Cristo é, como que eu nasci. E se converta, não adianta só você saber. E é interessante que Pedro mostra que, primeiramente, vem a mudança da mente, depois a mudança de direção.
Deus não quer transformação de pessoas externas, que você bote uma roupinha de crente, né, uma Bíblia debaixo do braço e venha para a igreja. Deus não quer isso. Primeira coisa que Deus quer é uma mudança, é um arrependimento de coração e de mente. E esse arrependimento também ele não acontece só em palavras, mas em ações, uma vida transformada. É isso que Cristo quer, e é isso que essa mensagem, se convertam, arrependam-se. É uma transformação interior que reflete interior. Queridos, a gente precisa entender que o arrependimento é uma mudança de mente que conduz a uma mudança de comportamento. John Stott fala isso. O que é arrependimento? É uma mudança de mente que conduz a uma mudança à direção. Ou seja, talvez você possa ser a pessoa que achou que se converteu, mas nunca mudou a direção da sua vida. Você pode até ter se batizado, mas você não mudou a sua mente ainda é carnal. Você pode ter tido atitudes externas, a partir de agora eu não falo mais palavrão, a partir de agora eu vou na igreja todo domingo, mas a sua mente continua do mundo. Isso não é o arrependimento e conversão que a palavra do Senhor prega. Ou ao contrário, você mudou a mente, você acha que mudou a mente, eu preciso tal, mas a sua vida continua a mesma. E arrependimento bíblico, queridos, é isso, é uma mudança, não é isso, não é nenhum desses dois. Mas o verdadeiro arrependimento é quando você muda a sua vida. E eu lembro, em cima disso, que a nossa mensagem, ela não anuncia apenas informações, mas ela convida a transformação. Estávamos nós na casa da Dona Maria, uma senhorinha, e veio um pessoal evangelizar com a gente lá na MEAP. E a gente ali descascando camarão, tem até essa foto, e as pessoas começaram a pregar para a Dona Maria. Dona Maria, a senhora quer aceitar Jesus? Não estou pronto. Não, é só a senhora levantar a mão. Não, ainda não quero. Não, Dona Maria, presta atenção. A senhora quer ir para o inferno? Não, não quero ir para o inferno, não. Quem quer ir para o inferno? Você quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Então, a senhora não quer ir para o céu? Quero. Então, é só a senhora levantar a mão. Mas eu não estou pronta ainda. Dona Maria, o que a senhora quer? Só levantar a mão e falar que aceita Jesus, pronto. Tá bom, vai. Ela levantou a mão assim com super vontade, né? Super. Vamos orar para a Dona Maria. Senhor, obrigado, porque a Dona Maria creu em Jesus e foram lá. E acho que contaram na sua igreja, né? Se Dona Maria não se converteu, queridos. Não houve uma mudança de pensamento da Dona Maria, só levantou a mão. Como conheço pessoas que levantaram a mão, se batizaram e não houve uma mudança de vida nessa pessoa. Não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é arrependam-se e convertam-se. Essa é a mensagem que nós trazemos, querido. Há uma necessidade de uma mudança de pensamento nas pessoas. E mudança de ação, sim. Que eles possam voltar para Cristo. Mas essa mensagem só vai acontecer quando eles crerem quem é Jesus e quando eles entenderem quem eles são. Aí eu preciso me converter, eu preciso me arrepender e me converter. Eu queria perguntar para vocês, querido. Qual é o evangelho que você tem ouvido por aí? Quais são as mensagens que você tem ouvido por aí? Se não for de um evangelho que exige mudança de mente e mudança de vida, não é o evangelho de Cristo. Eu queria a última parte, quem chegasse na última parte, a gente sabe que a verdadeira mensagem da testemunha de Cristo, ela coloca Jesus no centro. Ela confronta o pecado. Ela chama você para se arrepender. Mas também ela vai mostrar para a gente uma mensagem que vai anunciar promessas maravilhosas. Pedro mesmo fala para aquelas pessoas, olha, Jesus é isso, vocês são isso, se arrependam, porque quando vocês se arrependerem, eu queria dar 3 promessas maravilhosas para a vida de vocês. E, queridos, nós também, quando evangelizamos, quando testemunhamos, nós precisamos anunciar essas promessas maravilhosas de Deus, que tem a ver com perdão, refrigério e restauração. O perdão que Deus dá, o refrigério que Ele nos dá e a restauração que virá. Na verdade, o perdão que Ele nos deu, o refrigério que Ele nos dá e a restauração que virá. Está aí no texto que a gente leu de Atos capítulo 3. E eu queria trazer algumas palavras, e essa palavra, querido, cancelado os seus pecados, que palavra maravilhosa. A palavra cancelado tem a ideia de apagado para fora. Não é que Deus riscou os seus pecados. Sabe, tinha lá em Afuá, quando eu cheguei a primeira vez, tinha num bar a lista dos devedores. Estava lá a lista dos devedores. Então, estava lá, João, filho do Manuel, Paulo tinha um nome assim, descritivo, para a pessoa passar vergonha mesmo, né? Aí imagina que a gente só arriscava, né? O pessoal só ia arriscando quem ia pagando a dívida. Mas todo mundo que passava ia saber que o João deveu ou estava devendo, né?
Ou sabe quando você tinha aquela borracha mágica que você comprou se achando o máximo, que ela era vermelha de um lado e azul do outro? E te enganaram falando que o azul apagava o quê? Caneta. Você tentou já usar? Apagou? A primeira pegadinha, né? Fake news. Até lápis, irmão, vocês já viram quando você apaga, quando você escreve o lápis meio forte, que ele não apaga, fica ali meio escritinho ainda? Ou a folha fica meio manchada? Cancelar dos pecados não tem nada a ver com esse apagar aí. Não tem nada que seu nome não fica em algum lugar. A ideia do que Lucas usa, que Pedro pregou, é a ideia que antigamente o papiro, ele era liso, e a caneta, a tinta da caneta não era riscada, ela era uma tinta, que se você apagasse, realmente não ficava resquício nenhum. Então, se tinha alguma coisa escrita ali, você pegasse uma bucha e esfregasse o papiro ali, ficava zeradinho, ficava novinho. Então, quando Pedro fala o seguinte, o pecado, se vocês crerem, se vocês se arrependerem, queridos, uma das maiores promessas, maiores benefícios da mensagem que a gente traz, é que os nossos pecados são apagados. Amém? Não sei quanto isso pesa para você, irmãos, mas eu lembro de um devocional que eu estava fazendo no primeiro ano do seminário, e foi esse texto de Colossenses 2,14. E esse texto, se você quiser abrir, mas ele vai dizer, tendo cancelado escrito da dívida que era contra nós. Eu chorei quando eu li esse texto. Eu não sei se eu me converti naquele tempo, se foi uma parte da minha conversão, não sei. Mas quando eu li esse texto, no meu devocional, de manhã cedo ali, acordando forçado, e eu li que tinha sido cancelado toda a minha dívida, irmãos, naquele dia, eu entendi que todos os meus pecados, os que eu tinha feito, os que eu ia fazer, foram perdoados em Cristo. Queridos, que coisa maravilhosa é você entender, quando você olha para Cristo, quando você olha para o seu estado podre, e você entende que você se arrependeu e creu, os seus pecados não foram lavados na água do batismo, os seus pecados não foram perdoados porque você confessou para alguém, para o padre, para o pastor, para sei quem, mas que em Cristo os seus pecados são cancelados, são apagados, não fica resquício nenhum. Queridos, sabe aquela historinha que quando chegar no céu, vão passar os seus pecados no data show? Já, né, fica com medo, né? Olha lá, aqui no céu, mas olha o que ele fez. Queridos, não é isso. A nossa motivação para não pecar, queridos, não é porque... A nossa motivação para não pecar não é porque vai passar no céu. É porque, você conhece a teoria da janela quebrada? É uma teoria famosa isso. Uma casa abandonada com todas as janelas perfeitas. E ela fica vários anos assim, mas quando uma primeira janela é quebrada, todo mundo quebra as outras. Então, quando a gente está com o pecado perdoado, a gente lembra que a gente é limpinho, que a nossa motivação é continuar agradável a Deus, pedindo perdão pelo nosso pecado diariamente, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Queridos, além disso, ao nosso passado, a gente entender, além dessa promessa maravilhosa, que nossa mensagem deve dizer para as pessoas que nós teremos tempo de refrigério. Ele promete aí no versículo 20, olha, eu vou dar para vocês tempo de refrigério. A ideia de tempo de refrigério é a ideia de uma brisa fresca depois de um calor intenso. Aquele copinho gelado que você bebe depois de chegar na rua. Você já estava andando ali na cidade de Jacareí, né, andando no calçadão, passando para lá e para cá, procurando presente para o Natal, correndo, e aquele sol escorrendo. Aí você vai naquela loja que tem o quê? O ar-condicionado. Aí você entra fingindo que vai comprar, fica só no ar-condicionado ali, né? Aquele frescor, né? Não vai comprar nada, mas está ali. É isso a ideia do refrigério. Em meio ao calor, em meio às dores da vida, Deus dá um refrigério. É a ideia de alguém que estava muito doente e de repente curou. É a ideia depois de um alívio de sofrimento. E é interessante, querido, se você olhar no versículo 20, olha aí, Atos 3:20, que ele diz, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Esse tempo de refrigério vem da onde? Da onde? Da presença de Deus. Queridos, só pode estar na presença de Deus quem teve os seus pecados perdoados. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isaías 59:2. Então, essa é uma das bênçãos de estar perto de Deus e ter esse refrigério. A culpa é removida, a nossa consciência é limpa, a nossa alegria da salvação, a presença do Espírito Santo.
E ele vai dizer uma terceira bênção, além dos nossos pecados serem perdoados, além de a gente ter a presença de Deus, que nos traz um refrigério, nos traz um frescor de espírito, nos traz uma vida nova em Cristo. A gente tem duas promessas que Pedro diz, até que ele envie o Cristo e os tempos da restauração de todas as coisas. Pedro está falando aqui sobre futuro. Pedro está dizendo que Jesus vai voltar. E você que entende quem é Jesus, você que entende que é pecador, você que se arrependeu, se converteu, veio para Ele, seus pecados foram cancelados, você vive na presença de Deus com um refrigério, independente da situação que esteja à volta, desemprego, a doença, a perda de família. Você tem um refrescor de Deus, mas tem uma promessa de que virá o reino de Cristo. E você vai poder desfrutar desse reino, ao que é lá na frente. É a promessa de vida eterna. E Jesus vai voltar, irmão. Só vai estar com Ele no céu quem é redimido por Cristo Jesus. Quem tem os seus pecados perdoados. Diferente do que alguns pastores estão pregando, que todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai morar no reino. Não é verdade, não é isso que o Evangelho diz. E terminamos assim, irmãos. Quando o homem ele se arrepende, Deus responde com 3 grandes bênçãos. Remove a culpa do passado, concede graça para o presente e garante esperança para o futuro. Querido, não sei se você conseguiu entender a pregação de Pedro. Leia depois com calma. Mas aqui está o cerne da nossa mensagem. É o que a nossa igreja acredita. É o que a nossa igreja prega. Nossa igreja, a mensagem da nossa igreja tem que ser Jesus no centro. E precisamos falar de quem Ele é. A nossa igreja não coloca o homem lá em cima. Você não é o precioso de Deus, você não é o tudo, você não é o centro de Jesus, não é. Nós somos pecadores miseráveis e precisamos reconhecer isso. E você precisa se arrepender. Se você já se arrependeu, essa é a mensagem para o povo lá. Se eles não se arrependerem, não se converterem de seus pecados, eles vão ser condenados eternamente. E por fim, a mensagem nossa traz essa esperança. Traz a esperança de que quando o homem se arrepende, ele remove a culpa do passado. Só voltar ali. Ele remove a nossa culpa do passado. Nos concede graça e nos dá esperança. Eu queria só terminar, irmãos, que você respondesse essas perguntas aqui. A primeira pergunta é: o quanto essa mensagem ela está clara na sua mente? O quanto essa mensagem que a gente leu, eu não sei quanto tempo você tem de igreja, mas eu queria perguntar o quanto ela está clara na sua mente. Ou se ela é muito nova para você nunca tinha entendido isso. Quem é Jesus, quem é o homem, arrependimento e promessa para quem se arrepender. A segunda pergunta que eu tenho é o quanto ela faz parte do que você crê, do que você vive. Você já entendeu a mensagem, mas você crê nisso. Você crê em quem é Jesus, você crê em quem você é, você crê que é necessário arrependimento? Porque à medida que você crê, depende da primeira resposta, da segunda, vai na terceira pergunta. O quanto ela está presente em suas conversas e na sua pregação, no seu testemunho. O quanto você fala dessas verdades para as pessoas que estão à sua volta. Você crê nisso? Você crê no que Pedro pregou aqui para aquela multidão? O quanto você vive? Por último, queria que nós, como igreja, pudéssemos pensar quais maneiras claras, criativas, diferentes, meios, nós podemos pregar essa verdade que está aqui nas Escrituras para as pessoas de Jacareí. Como que a gente pode anunciar essa mensagem para o pessoal que está ali no posto de gasolina? Como a gente pode passar essa mensagem para o nosso vizinho que está aqui? Como a gente pode passar essa mensagem para as pessoas que moram perto da nossa casa? Como é que eu posso passar essa mensagem para as pessoas que trabalham comigo ou estudam comigo? Quais meios criativos Deus me deu para que eu possa alcançar pessoas em toda a terra? E essa resposta você precisa responder. Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar por mim e por vocês. Pai querido, obrigado pela sua palavra, Pai, que é eterna. E obrigado porque o Senhor continua nos desafiando. Obrigado porque a mensagem das Sagradas Escrituras é a mesma e ela continua fazendo sentido e continua nos impulsionando, ó Pai, a continuar pregando as verdades do Evangelho em nossa geração, ó Pai querido.
Pai querido, que essas verdades de quem Jesus é, possa estar firme na cabeça dos nossos irmãos. Que a mensagem de quem nós somos e carentes do Senhor, possa estar em nossa vida também, entendendo que nós precisamos totalmente do Senhor, ó Deus. E nos ajuda a pregar essas verdades para as pessoas que estão à nossa volta, ó Pai. Pai, querido, que possa haver arrependimento e conversão, Pai, em nossas vidas. E para aqueles que já se converteram, já se arrependeram, que tenham ousadia de comunicar essa necessidade para as pessoas que estão à nossa volta, ó Pai. É necessário arrependimento e conversão, ó Pai. Pai, que não queremos ser egoístas e desfrutar, ó Pai, dessas ricas bênçãos que o Senhor nos deu, Pai, que é nossos pecados perdoados, que a graça e o refrigério do Senhor a cada dia em nossa vida, e a promessa de um reino maravilhoso, perfeito no céu, mas que nós possamos compartilhar, ó Pai, para as pessoas à nossa volta, possamos ter ousadia e sabedoria para mostrar as riquezas do Evangelho, ó Pai, que é um Evangelho que transforma, sim, mas é um Evangelho que promete, é um Evangelho que nos promete coisas que somente Jesus Cristo pode dar, ó Pai. Que o Senhor desafie, Pai, que o Espírito Santo incomode cada um de nós a sermos testemunhas verdadeiras da palavra do Senhor. E que essa mensagem seja sempre pregada nessa igreja. E essa mensagem seja pregada em toda Jacareí também, ó Pai, até os confins da terra, ó Pai. E ela colocamos no seu altar agradecidos por tudo. No nome precioso de Jesus, amém e amém. Eu queria te desafiar, irmãos, essa semana, que você colocasse nas mãos de Cristo. Senhor, me dá a oportunidade de compartilhar essa mensagem com uma pessoa. Me dá a oportunidade e a ousadia de compartilhar essa mensagem com uma pessoa. Amém? Deus abençoe, irmãos.